vocês no Yoga Sem Frescura. Do meu lado, Roberto Simões, do meu outro lado, Fabiano Benassi e, na ponta, o Vinícius Baleiro. Hoje a gente veio falar sobre... É preciso de um guru para praticar yoga? Será que é preciso? Não precisa. Quem começa? Olha, eu acho que ter alguém para iniciar você na prática do yoga, isso é imprescindível. Você não vai aprender yoga lendo um livro, né? Apesar que o início da nossa história no Brasil foi dessa forma, né? Mas hoje a gente sabe que, vou pensar assim, é muito mais fácil você adentrar no mundo do yoga tendo alguém que já percorreu o caminho. Eu acho que talvez seja essa a ideia do guru, né? Da ideia de... Agora, tem um outro lado no qual você fica dependente dessa pessoa, né? E se converte a forma dessa pessoa em enxergar o yoga. Eu acho que esse é um ponto no qual a gente tem que ter um certo preparo e cognição para entender que... Só dar um cortezinho, velho. O sentido de guru é muito amplo, né? Porque o guru pode ser o teu professor, pode ser o teu mestre que te inicia, ou pode ser aquela figura espiritualizada, o iluminado, que seja o teu guia espiritual, o teu mentor espiritual. Sacou? Se for nessa linha de que é o mestre, de que é o professor, é óbvio que todo mundo precisa de um guru para iniciar qualquer coisa, cara. Já dentro dessa linha do guru, aquele guru espiritualizado, o cara que... Barba comprida, cabelo longo e um olhar tranquilo. Entendeu? Penetrante e tranquilo. Sim. Eu já não... Para iniciar no yoga, não vejo a necessidade dessa figura tão imponente e bonita e que você se senta ao lado. É a imagem do sacerdote, né? Que a gente no yoga, no tempo moderno, a gente não gosta muito da ideia de alguém te iniciando na narrativa do cara, né? No discurso do cara. Mas é iniciando espiritualmente ou iniciando na prática no dia a dia ali, cara? Qual que é a iniciação? Qual é a iniciação que você está buscando? Porque se você estiver buscando uma iniciação espiritual, a figura do guru é também imprescindível, cara. Mas existe um yoga que não seja espiritual? Existe yoga que é... Quando eu falo, eu diferencio o yoga espiritual, eu diferencio só pela prática diária. O que a gente faz no dia a dia, eu não vou chegar aqui e vou falar para o meu aluno que ele vai ter uma acesso espiritual na minha prática. Ele pode até ter, se ele for um cara evoluído, tiver uma facilidade de uma ascensão espiritual, mas não é eu não estou aqui propondo isso para ele. Ele tem que fazer aqui uma prática de asanas respiratórios, mais de bem-estar do que uma prática espiritual, entendeu? Um pouco de meditação, um pouco... Enchendo um pouco o seu saco com relação a isso, porque, assim, eu te conheço, eu sei que você não fala desse jeito, mas a gente tem uma inércia, às vezes, de falar desse jeito. Mas se ele for um pouco mais evoluído... Então, evoluído em quê? Que, por exemplo, aí você parte do princípio que uma pessoa que também não acredita nessa coisa espiritual não seja evoluído. Entende? Eu entendo. Porque aí, senão não fica claro. O pessoal não conhece você, eu conheço. Eu não sei que você não está falando isso. Não. Mas esse é o discurso que tem sido falado hoje em dia. Sem um guru, né, e que o evoluído e o ego... Então, esse tem sido o mote do yoga em cima da... Não. Quando eu falo sobre que é uma pessoa evoluída, porque tem pessoas que têm alguns canais mais abertos com uma sensibilidade maior. É óbvio que eu não estou aqui discriminando ninguém, que todo mundo que entra aqui na minha sala para fazer uma prática, são todos iguais, cara. E vai ter experiência. E vai ter experiência. Entendeu? Agora, quem é o guru? Quem você busca? Como identificar? Entendeu? Então, aí a gente tem que pensar onde é que o yoga nasceu. Então, eu vou voltar um pouco para a ideia da Índia. Eu acho que na Índia a gente tem uma questão de valorização do conhecimento das pessoas mais velhas. Não sei se eu estou falando uma besteira, mas maior do que a gente às vezes vê por aqui, né? Então, às vezes a gente vê assim até uma questão cultural assim de você ter muito aquela coisa assim de inovar, de criar, não sei o quê, e uma valorização nisso e não pela experiência em si, né? Não sei isso. Tá velho, mas obsoleto. É uma coisa que assim às vezes eu percebo um pouco, né?
E nesse sentido, eu acho que lá, né, existe uma valorização desse conhecimento que foi vivido, e a partir disso tem uma relação com o guru também, né? Porque o guru ele tem um caminho que foi trilhado, vamos dizer assim, para que ele seja uma pessoa, né, de peso, né? Talvez seja uma tradução mesmo. Mas tem uma outra questão que é o seguinte, né? Olhando para um outro lado agora, que eu comentei com vocês. Eu vi uma vez uma discussão na internet sustentando a ideia de que você, para realizar o yoga, para você atingir a meta do yoga, você não precisa necessariamente do guru. Isso não está... esse argumento, né? Esse discurso era de que não existe nenhum texto... Não se sustenta a ideia de que para você realizar o yoga você precisa de guru. Né? A gente vai ver o próprio Yoga Sutra ali, não tem, né, uma referência de alguém que você precisa, ter um ritual, não tem. Você tem as etapas ali. Você não faz referência a alguém. Mas aí a gente volta a gerar mais questionamento. Quem conhece alguém que realizou o yoga? Exatamente. Né? Quem foi o guru que conduziu alguém à realização do yoga? Me diz alguma escola de yoga que realizou algum aluno? Algum mestre que realizou? Eu não conheço, cara. Eu não conheço. Conhece, André? O André é o mais experiente aqui. Olha, as pessoas dizem que sim, mas quando a gente vê as atitudes e o movimento que a pessoa faz, social, em comportamento com os outros, não parece. Mas a gente sabe que tem muita gente que fala que é iluminado, e a gente sabe que tem muita gente que está com esse iluminado e entra nesse movimento pela expectativa dele, há uma projeção. E a pessoa fala, só pela presença do mestre ali, ela muda, ela entra na viagem. É um mito, né? Mas, de certa forma, como o Roberto estava falando agora há pouco sobre a narrativa, ele entra naquela narrativa, ele vive aquela experiência. Então, não deixa de ser, né? Mas, ao mesmo tempo, é a expectativa dela. Ela que está fantasiando em torno daquilo. Eu nunca vi nada muito real em torno disso. E tem muita gente hoje em dia que fala alguns conceitos dentro, por exemplo, do amor ou da realização interior, e aí você vê, quando essa pessoa se comporta socialmente, ela é agressiva, ela não se comporta do jeito que ela fala, e ela não se comporta com o projeto iluminado que foi comprado para o Brasil. Entende? A ideia, a expectativa que a gente tem do indiano e que foi trazida para cá, a pessoa não tem esse comportamento. Então é o tipo do guru que depois coloca sua roupinha, seu pijaminha, vai para sua cama confortável de 10 ou 15 mil reais e dá uma relaxadinha lá, entende? Não, o indiano, ele está lá no dia a dia dele, fazendo dentro do contexto... Fazendo a prática dele, ele sendo celibatário, ele sendo... Entende? Mas não é isso que a gente vê aqui. A gente vê... Então, mas trazendo isso para uma ótica mais atual, né? Eu acredito, né, que eu considero muitas pessoas como pessoas que eu tenho a minha referência de prática. Né? São gurus também. Não deixam de ser. São pessoas que eu aprendi, que eu me inspirei. E às vezes, aquela pessoa que não necessariamente trilhou, né, um caminho, alguma coisa assim, mas às vezes a pessoa, você vai fazer uma aula com ela, ou ouvir ela falar, você tem um insight, às vezes você fala assim, cara, né? Então... Contextualizar é interessante. Assim, eu estou ouvindo vocês e isso vem na minha cabeça. Né? Nós estamos numa fase de transição do yoga. Né? O que alguns chamam de yoga postural moderno ou yoga moderno é uma fase de transição. Que fase de transição? O yoga, a partir do século XIX para o XX, ele sai da Índia e vai ser transplantado em outros núcleos sociais do mundo, no qual o hinduísmo não é a base de experiência cotidiana. Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, enfim, tem contextos totalmente cristãos, católicos predominantemente. Quando ele é descontextualizado de toda essa narrativa, desse discurso que é hinduísta, né, ele tem que construir uma identidade própria. Nós ainda não temos. Acho que isso é um ponto. Por isso que a nossa, entre aspas, mas eu acho que o nosso país não tem identidade. Religiosa? Não, religiosa, sim. Que identidade a gente não tem? Identidade, assim, eu não vejo... Estados Unidos. A maioria são católico-cristão, né? Sim.
mas eu não vejo as pessoas terem uma identidade cultural, assim, sustenta durante muito tempo. Não, acho que a América Latina tem. Por mais que a gente tenha uma base cultural que vem dos indígenas, dos negros e matriz europeia. Essa é uma característica latino-americana, com certeza tem. A gente é muito híbrido, a gente é muito... permite esse pluralismo, né? Você vê o yoga nos Estados Unidos, ele é todo organizado, ele tem as escolas, as tradições, né? Por quê? Porque isso é continuar. O indiano sai da Índia e vai lá. Exatamente. A sociedade hinduísta nos Estados Unidos é muito forte. Isso que significa? Que na América Latina não tem. Portanto, quando o yoga vai se difundindo na América Latina e vai chegar no Brasil, não tem nenhum indiano hinduísta com aquela raiz cultural e fala assim, cara, vocês estão viajando nisso aqui. Não é essa interpretação que os textos dão. O que aconteceu? O yoga, sobretudo na América Latina, ele é difuso, ele é nebuloso. Né? A gente recebe o yoga pelas mãos de teosofistas, martinistas, Rosa Cruz, maçom. Já vem interpretado, já vem traduzido de uma forma diferente. Até a década de 90. Quando as identidades indianas começam a chegar para cá, né? As instituições, as tradições indianas. Mas quando ela chega para cá, ela já chega com yogis indianos, mas de um movimento de independência indiana, que já tem uma interpretação diferente dos seus próprios textos. Hoje, 2018, os indianos iniciam um processo, os próprios indianos, reinterpretar a sua própria história. Assim como os negros no Brasil já fazem há algumas décadas. Né? Agora, a gente não tem uma capacidade ainda de interpretar o yoga indiano no Brasil. Isso está lento. A gente vê indícios disso, mas ainda vê indícios, e essa é uma crítica que eu faço, de o cara que fica lá 2 anos na Índia e volta Brahma, né? Volta já se sentindo iluminado, com guru, para a gente voltar para o nosso assunto. E isso fica ruim, porque ele vem para a Índia, para cá, mas o indiano que iniciou ele não viu o que ele está fazendo aqui, tá entendendo? O cara pisa em Guarulhos e ele já se sente empoderado de ser um indiano verdadeiro, e não é. Né? Então, é uma fase de transição brasileira. Por isso a nossa dificuldade, e essas perguntas que surgem para a gente, né? Pô, o yoga praticado, está certo, não está? Porque tá difícil entender mesmo, né? Você mesmo, quando volta para a Índia, fala com isso. Mesmo você, quando volta para a Índia, cara, desce em Rishikesh para tu ver, você se perde. Né? Vence títulos de Brahmani, vence títulos de... Então, lá também é nebuloso, místico, difuso. Então, é uma fase de transição. Só cabe aos indianos, eu amarro aqui, começar a reescrever sua história, para a gente começar a receber uma história nova também do yoga na própria Índia, para a gente começar a identificar quem nós somos. Né? E a gente sempre rejeitou a ideia, para pegar esse gancho, a gente sempre rejeitou a ideia, aqui no Brasil, de ser subordinado a qualquer liderança hindu. Então a gente, durante muitos anos, só construiu yogis brasileiros, com uma narrativa brasileira, com um conjunto de ideias brasileiros, e que algumas coisas tinham da Europa, mas nada concordava com o que, assim, até pelo menos a década de 80, as pessoas falavam coisas sobre a Índia que eram inexistentes. Agora, será que... porque o yoga chegou no Brasil de alguma maneira. Será que houve uma aceitação desse yoga que vinha com uma pegada mais indiana, ou para ele ser inserido de alguma maneira ele foi se... Com certeza. Catolizando, virando um yoga cristão. E essa é uma maneira nossa de repente, transmitir o yoga, de assimilar o yoga. É uma identidade brasileira. Eu posso falar sem aspas. Há um yoga brasileiro. Há um yoga brasileiro. E não é só a gente que fala. Quando eu viajo para fora do país, todas as pessoas me falam, vocês brasileiros fazem um outro tipo... Eles gostam. Vocês fazem um outro tipo de yoga. A gente chama de yoga brasileiro. A gente chama de yoga brasileiro porque não é exatamente aquilo que a gente faz aqui. Então a gente chega lá achando que a gente está super tradicional e eles lá fora identificam que não é tradicional. Perceba, não é só o Brasil, é a América Latina, né? O yoga chega no Chile, por exemplo, via Dom Benjamin Guzmán, que é da Teosofia. Ele é iniciado por cartas com Shuddhadeva Mandalana. E ele, então, é o primeiro iniciado yogi por uma tradição indiana, mas sem sair de Santiago. Mas ele é um católico de carteirinha. E ele começa a traduzir os textos da tradição dele indiana à luz do cristianismo. E olha interessante, hoje, o Shuddhadeva Mandalana da América Latina,
que foi traduzido por Dom Benjamin com elementos católicos, quando volta para a Índia, os caras falam, o que está acontecendo? E os caras aqui falam, não, tá certo, é o nosso. Então, você entendeu o que eu estou dizendo? Há uma construção yoga para sair da Índia, sair do Brasil, né? No Chile, muito católica, no qual, quando volta para lá, há uma identidade. O cara desenhava, Dom Benjamin, então tem mais de Nossa Senhora, de Cristo. Então não é uma coisa só do Brasil, mas da América Latina. Por quê? Porque foram 100 anos, cara. O yoga chega em Cuba em 1900 com uma teosofista, Catherine norte-americana, ela. E ela vai, depois vem para o Uruguai com um outro francês, um italiano na Argentina, e esse francês do Uruguai vai subir de trailer o Brasil, que eles têm que ter um chamado, vai parar em Visconde de Mauá, ali na divisa de São Paulo com o Rio, funda um ashram e um mosteiro essênio, que ele já mistura yoga com terapia. Ele ganhou. Aí ele vai fazer uma palestra no Rio de Janeiro, talvez uma loja maçônica, Rosa Cruz, Caio Miranda, que deve ser falando sobre Jesus e Gandhi, o paralelo. Houve aquilo e surge o yoga no Brasil. Então, assim, é uma miscelânea. Então, assim, o yoga chega na América Latina em 1900 e até 1970, mais ou menos aí, que é quando, acho que Yogananda vem para o México, nós passamos aí 70 anos insulados, ou seja, o yoga cresce, se desenvolve, não é popular, mas se desenvolve, sem nenhuma autoridade indiana de nenhuma tradição. Que tipo de yoga surge? É o nosso. É o nosso, né? Que é totalmente comum. Por exemplo, a história do Brasil, o Hermógenes tem uma legitimação através de Chico Xavier. Olha só, então depois que ele vai ser Saibaba, De Rose tem o seu próprio sincretismo. Né? A gente não tem. Qual que é a tradição do Hermógenes? Indiana. Qual que é a tradição do De Rose? Qual que é a tradição? A gente tem a nossa, né? Por mais que tenha o Benito lá, que tem a Inês também. Todos né? eles fizeram viagens, também tem mas a Maria Helena Bastos Freire, também viajou. Só que a gente tem uma característica nossa brasileira. Agora, qual que é a característica espiritual do brasileiro? Pô, difusa, né? A gente vai na gira de sexta-feira pedir para Exu, a gente domingo comunga, terça-feira vai tomar reiki, jorei na messiânica, tá tudo bem, né? Mas isso é muito brasileiro, isso não é comum no resto do mundo. Os Estados Unidos não compreendem. Eles assim. não conversam. Agora, daquela tradição fica ali. Uma tradição indiana, como o yoga, que entra nessa cultura maravilhosamente maluca, como é a nossa. Vai sair incólume, é isso? Não, não, né? Então, assim, é necessário um guru? Talvez sim, mas no Brasil não. Até porque se a No gente Brasil, pensar você tecnologicamente, hoje a gente tem comunicação com o mundo inteiro em instantes. Sim. Antigamente, eu lembro eu fazendo curso com o Santos Judicários, ele falando que o primeiro dicionário de Santos dele demorou 3 meses para chegar. Ele fez todo o deserto lá na Índia. Eu falei, cara, então para validar né, alguma coisa era muito demorado. Hoje você consegue, faz lá na Índia uma formação, um curso qualquer, você continua conversando com o professor pelo WhatsApp. Sim. E o mais louco não é isso. Esse dicionário que você está falando, que é o mesmo que eu tenho, eu tive que trazer na mochila, quase uma hérnia, e é um dicionário do século retrasado, que nunca teve uma reedição definitiva e justa, e uma releitura boa. Né? Então a gente lê termos em sânscrito do século retrasado e a gente continua com as ideias do século retrasado. De um cara chamado Monier Williams, sim, que é um ocidental, que interpretou a cultura que não é dele. Então, só voltando para o assunto de guru. Então, nós teríamos então 2 referências de guru no Brasil, com vários iniciados, perfeito. Que um seria o Hermógenes, com uma pegada cristã, totalmente cristã, e outro seria o De Rose, com uma pegada lá com o sincretismo dele, seja assim qual for. Né? Houveram mais, certamente, Não, mas claro, são os dois que, sem sombra de dúvidas, são o maior destaque de referência aos jovens brasileiros. Isso é inegável. Então, o nosso yoga o discurso do yoga é um yoga brasileiro. O discurso do De Rose que ele sempre colocou, é o melhor yoga técnico do mundo, além do Brasil. E o Hermógenes é o yoga espiritualista, então um se assumia como um yoga técnico e o outro se assumia como um yoga espiritualista. Esse era o movimento que existia, pelo menos na minha época, que foi até
década de 90, quase até Exatamente. chegar a Vai 2000, chegar o Ashtanga, o Paulo, que aí Madonna começou a a praticar, veio aquela... um monte de gente. Agora, o que a gente não colocou em pauta, que eu acho que é importante, é definir o que o indiano acha de Guru, como é que ele pensa. Porque isso que a gente está falando aqui é o que a gente pensa de Guru. Ah, precisa, não precisa, mas a palavra Guru, né, que o Fabiano bem lembrou, significa pesado. Ou aquele cuja opinião tem peso. Atenção, De novo. Não dá. Não tem ninguém. Para assim, Ó, assim. ó. Segura o carro. Não, tá, não é só um negocinho ali em cima? Vou mexer. Então, tudo bem. Olha. E aí, o guru no contexto indiano é aquela figura que é comparável a Deus. Porque dentro da cultura indiana, o guru é mais importante do que o pai e do que a mãe. Por exemplo, tem um mantra que fala Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Então, o que esse mantra fala? E aí o guru é assim, o guru é Brahma, o guru é Vishnu e o guru é até mesmo Shiva. Ou seja, ele é mais importante do que o pai e a mãe. Ele é mais importante de qualquer figura. Ele representa Deus. Então, para o indiano, guru é esse personagem. A gente não pode esquecer disso. Aquele que ensina música, aquele que ensina, é chamado muitas vezes de upaguru, mas não de guru. Muitas vezes tem o acharya, que é aquele que ensina também, que é o professor. Então, na Índia tem vários, eu aprendi yoga com vários acharyas, eu aprendi com vários upagurus, mas guru mesmo, o ocidental, a maior parte deles não tem acesso. E aí, guru, aliás, a tradução significa pesado, ou seja, aquele cuja opinião tem peso. Então, há um peso social em cima do guru. O que o yoga, para questionar o movimento brahmanico, fez? Ele destituiu o interventor. Por quê? Lembra do mantra? Guru Brahma, Guru Vishnu, né? Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, ou seja, Sakshat é a passagem, ou ponte para o infinito, ou ponte para o Parabrahma. Então, Guru é a ponte para ele. Ele queria acabar com o Guru para ter a realização pessoal dele direta. Na Shvetashvatara Upanishad, a primeira vez que aparece sobre yoga escrito, e ao mesmo tempo, a primeira vez que a palavra Shiva aparece escrito, é nessa literatura. E Shiva é colocado como epíteto de Brahma no coração. Então, isso significa o quê? Que Shiva, nesse caso, não é o nome do personagem que foi construído milhares de anos depois. Esse Shiva, que vivia dentro do coração, é Brahma. Shiva significa benfazejo, aquele que faz bem. Então, quando Brahma está agindo no mundo, ele pode ser bom ou mau. Uma chuva é maravilhosa, mas no dia do seu casamento é um inferno. Uma erupção vulcânica é linda, mas na sua cabeça é um saco. Então, assim, Brahma ele se apresenta de uma forma boa ou má no mundo do lado de fora. Mas dentro do coração, quando ele anima uma entidade consciente ou senciente, e ocupa o espaço de uma polegada dentro do coração, ele é Shiva, ele é benévolo, ele é bom para você, ele é favorável a você. Então, Shiva foi a primeira vez. E aí, nesses textos, há uma organização de um pensamento que se tornou comum para as Upanishads, falando que o conhecimento dos textos não é o mais importante, mas o conhecimento que está dentro do coração é que é o mais importante. E quem é Shiva? Shiva é um nome que se dá a uma humana, e a alma humana é boa. Shiva vem de Shri, significa inchar, que constrói a palavra Shava. Shiva constrói a palavra Shava, quer dizer, Shri constrói a palavra Shava e Shiva. Shava significa inchaço, porque o cadáver ele incha, né, por causa das reações de decomposição. E Brahma por causa dos Brahmanes. Os Brahmanes eram nômades que viviam da pecuária. Perceber. Engorda. Né? Mesmo, Brahma significa engorda. Mas a tua fala inteira sai do pressuposto que nós já temos O guru. dentro de nós. Exatamente, que é o Ishvara. Então, dessa forma, eu não preciso do guru. Seguindo a sua linha de raciocínio, Sim. eu não preciso do guru, tá ligado? Eu posso despertar ou seguir o guru dentro de mim. Então, para a questão que a gente está levantando aqui, talvez seja negativo, mas a necessidade. Mas perceba,
Toda a descrição que você deu da Índia é de uma Índia no qual o poder político está atrelado ao poder religioso. O Brahman é, ao mesmo tempo, o cara que legisla e o cara que faz os rituais. No contexto atual, nós temos uma sociedade que é secular, ou seja, os sacerdotes, Brahman, na sociedade atual, seja padre, Brahman, o que seja, não está atrelado ao poder político, pelo menos não deveria estar, por mais que ele tenha a bancada evangélica. Enfim, Mas não deveria estar. tem a bancada católica. Também tem. Agora, não tem a bancada dos macumbeiros, né, da Umbanda. Agora, Dá um tempinho. nesse momento agora, nunca vai ter. Só se a esquerda tomar e permitir isso lá. Então, assim, hoje, nós não temos mais essa conversa. Então, esse poder todo que os brahmanes tinham na Índia, desse período histórico, aí, antes da chegada dos ingleses, né, período romano, não sei o quê, hoje não existe mais. A gente, o que eu quero dizer com esse discurso, é de que nós temos que trilhar um caminho novo, né? As pessoas têm certa ojeriza com relação à figura de um sacerdote, de um brahmana, de um guru. Tanto que é muito difícil a gente encontrar. Olha a pergunta que nós estamos fazendo: é preciso ter um guru? Em uma sociedade que não é secular como a nossa, essa pergunta não tem cabimento. Porque é óbvio que precisa. Hoje nós temos uma descrença em relação à figura de quem inicia de qualquer maneira, né? Exatamente. Religião. Exatamente. Aí tem os dois lados, né? É possível, sim. Agora, dessas tradições de yoga que nós conhecemos hoje, estão aqui junto de nós, né? Iyengar, Ashtanga, Hatha Yoga clássico, qualquer nome que você queira dar, Shivananda, Yogananda. Qual dessas tradições produziu um guru? No Brasil, vamos ficar no Brasil. Aqui, eu não conheço nenhum. Nós temos um guru no Brasil, Prabhupada. Qual a tradição dele? Ele criou a dele, né? Como é que eu não? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nós produzimos um guru no Brasil. E há, sim, discípulos dele aqui. Há discípulos dele aqui hoje. De Rhodes também construiu uma escola, a linhagem dele, gostando ou não, mas ele tem discípulos também. Não, mas a questão não é ter o discípulo, né? Você atingir a realização dentro do yoga, quem atingiu o Prabhupada? Não conheço nenhum. Eu não conheço ninguém, mas ele atingiu. Mas ele atingiu. Mas ele é um Shivamuta, o cara que se iluminou sozinho? Sim, né? Se Se você é um discípulo do De Rhodes, do Hermógenes ou do Prabhupada, mas o professor nunca se autodenominou. Nunca se autodenominou. Mas só que o guru ele é instituído pelo grupo no qual. Pelo grupo. Tá? Se você perguntar para qualquer um. Não adianta falar que eu sou, se as outras pessoas não aceitam. Se você perguntar para qualquer yogi um pouco mais antigo da nossa geração, considera o Hermógenes um iluminado. Um guru. Para a gente ficar no nosso mote aqui. E não tem ninguém, claro, De Rhodes, Hermógenes e agora Prabhupada. E não tem ninguém que fala assim, não. O Jandes era mestre do De Rhodes, agora é comendador. Então, é preciso ter um guru ou não para ser iluminado? No Brasil não precisa, porque os 3 gurus que nós temos, nessa conversa que eu estou querendo dizer, então, não precisa, entendeu? Não precisa. Agora, você pode discutir se eles são ou não, é outro assunto. Né? Agora você vai entrar no sistema de crença constituídos, criados por esses 3. Aí não vale uma coisa pessoal também, que é uma coisa totalmente pessoal. Isso que eu queria amarrar. É necessário ter um guru? Não, isso é totalmente pessoal. Há pessoas que necessitam. Tanto que eles existem. Invalidam que existem. Né? Em resumo, então, na verdade, eu acho que a gente pode dizer que isso tem mais peso. A sua crença tem mais peso do que qualquer outra coisa. A sua percepção, a tua crença? Sempre. Só, Fabiano. Se você acredita que você precisa de um guru, você enxerga nele um líder, alguém que você geralmente quer seguir. É fé. É isso. É fé. Na melhor situação. Se você não seguir também, você não tiver, não quer dizer que você não possa conseguir se realizar. Porque nós temos 3 exemplos claros no Brasil. Não são só 3 exemplos. Toda a geração de professores de yoga do Brasil foram formadas no mesmo sistema, do mesmo jeito. Todos foram autodidatas num determinado momento. É que assim, a sociedade yoga, que a gente pode dizer isso no Brasil, né, elegeu 3. Sim.
Elegeu Não três. que os três depois não tivessem buscado essa legitimação Oh. na Índia. Por que foram pra- buscar? Porque começam a chegar yogis indianos para cá que começam a questionar. Ou os próprios discípulos dele aqui que vão para lá, né? Sim, aí volta e fala, peraí, você não tá Eu não encontrei nada disso lá. É. Diga, Vi. Não, essa percepção do guru, né, cara, da pessoa que está ali como um mestre, como Sim. é muito louca e É muito louco. é muito pessoal, cara. Eu nunca tive com o De Rose, mas eu tive oportunidade de estar várias vezes com o professor, cara. E você sente uma vibe diferente da pessoa, sacou? Sim, mas não Você tão- sente. Eu não estou falando que ele era meu guru e nem, mas provavelmente Sim. muita gente acha ele um guru por essa Sim. energia dele, cara. Então, sacou? sim, ele não é um líder Então, à mas- toa. A pessoa não está naquela posição à toa. Porque uma pessoa que não tem algo também especial, digamos assim, seja a inteligência, como o Osho tinha, Não, com certeza. seja a inteligência Não. fora do comum, Seja seja... também. Sim, mas são construções que, assim, essa pessoa São ela construções. consegue se São manter ali. construções. Exatamente. Que sustentam essa pessoa Você nesse falou patamar, cara. nos primeiros episódios, né? Sustentar com as próprias pernas. É uma trampa. É punk. Eu percebo que quando a gente fala construção, narrativa, discurso, não é desmerecer nada. Não. Porque é engrandecer, né? Sim. Você pode não concordar com o discurso de nenhum dos personagens que nós estamos colocando aqui, mas que o discurso deles faz sentido para muita gente, é legal. E assim, ao mesmo tempo também não faz sentido para muitas outras. E aí faz as E pessoas poderem questionar eles. E tá tudo bem, essa é a liberdade. Essa é a liberdade. O que nós não admitimos estou falando por mim, né? É você desmerecer o outro em detrimento a este, ou ao contrário. Ou você poder falar, cara, acho legal, mas eu estou fora, estou construindo meu próprio caminho. Aí vem alguém, mas qual que é a sua linhagem? Eu estou construindo a minha história. Totalmente possível, você pode ser um místico, cara que faz sozinho, sem intermediação de ninguém. Né? Agora, é claro, é muito mais árduo, né? Tu vai tomar pancada de todo mundo, né? De todo mundo. Sim. Porque aí você não tem nenhum grupo para sustentar aquilo que você está colocando. Sim. Para compartilhar. Né? Você vai fazer seus próprios comentários, você vai fazer seus próprios comentários, vai interpretar sozinho os Yoga Sutra. Quantas pessoas vocês conhecem que leram os Sutras de Patanjali sem comentário? São poucas. Por quê? Porque você precisa do respaldo dos outros para entender o que o cara está falando. Pouca gente resolveu colocar esses textos no... O Carlos Eduardo é uma dessas pessoas. O né? João também. O João também, ele vem fazendo comentários deles e colocando opiniões dele que são muito preciosas. E são pessoas que se apropriaram da cultura hindu, são praticantes, mas entendem de sânscrito. Nós Então, isso é fundamental. Nós temos um período de transição, percebe? Tínhamos uma primeira fase do qual o yoga estava sendo transcrito, conversado, discutido, eu chamo de fase zero, por místicos europeus, basicamente. Nós temos uma outra fase no qual, especificamente no Brasil, nós temos aí cada um sendo autodidata. A partir da década de 70, os yogis aqui, formados por esses autodidatas, vão para a Índia e falam assim, cara, não tem nada disso lá, não tem nada disso lá. Aí volta e começa a questionar eles. Década de 90, chega o yoga californiano, chega o yoga com os indianos e começa a questionar tudo. Nós estamos numa década, que é os anos 2000, 2018, no qual a gente começa a ver os próprios indianos recontando a sua história colonial, como eles foram zoados pelos ingleses, como os brahmanas se juntaram com os ingleses para reescrever uma história que mantém a casta bramânica de novo lá em cima, e começam a reescrever a sua história. E nós estamos nesse período de história. Nós estamos fazendo história. O que vai acontecer daqui a 20 anos, eu não sei que tipo de yoga vai ser difundido. Né? Como eu já comentei em off com vocês, nos Estados Unidos, onde o hinduísmo é muito forte lá, tem muitos hindus, se começa a questionar já, olha, eu não quero que vocês que não são hindus pratiquem yoga. A Federação Norte-Americana de Hinduísmo questiona isso. No Brasil, nem essa discussão chega ainda, né? A gente não tem essa referência. Mas será que cabe uma discussão dessa? Desde o Vai Brasil? vai ter. Troca hinduísta por afrodescendente. Está entendendo o que eu quero dizer? Lógico. O afrodescendente fala, estou contando a minha história, pão de branquelo europeu? Não, quero contar a história dos quilombolas, entendeu? É isso que o indiano, Está resgatando. resgatando a sua história, né? E a gente? A gente está perdido.
Entendeu? O brasileiro, ele está meio perdido. A gente vai lá, a gente se segura em tradições modernas do yoga, e tudo bem, tudo legal, mas não sabe muito bem onde a gente pisa. Olha quantos yogis indianos são hoje julgados aí por assédio sexual. Né? Correções do qual enfia o dedo para lá, puxa para cá, pisa na mão, é assédio sexual. Né? A gente está se reescrevendo a história do yoga. Né? E no Brasil, especificamente, o yoga ainda é incipiente. Né? Ele é difundido lá nas novelas já, mas a gente conhece muito pouco da história dele. Bom, o próprio indiano, quando trouxe a prática de yoga para o Ocidente, né? E, aliás, o yoga que é feito na Índia está sendo questionado pelos próprios indianos, porque esse yoga que veio para o Ocidente está sendo fomentado na Índia, que é óbvio que eles perceberam que isso vende o país deles. A gente devia ter feito isso com capoeira. Sim. Entende? Falar assim, nós somos capoeiristas, nós é um país de capoeiristas. Mas a gente faz isso. Entende? Mas muito pouco. A Índia, você não vê um movimento como a Índia teve, que foram milhares de pessoas. Não vê aquele mar de gente praticando, entende? Então, assim, eles organizaram isso na Índia e fora da Índia. Então, o dia do yoga... Não, mas quer dizer, a gente não consegue ver o movimento lá, o Dia Internacional da Capoeira. Não tem, né? nas escolas e tudo mais. A gente não vê isso. Nem no Brasil tem capoeira na escola, cara. Já tem yoga, tá ligado? Tem. Não, sim, mas sem... Não, claro que tem. Mas você entende, assim, não é capa de nenhuma revista, sabe? Olha como se pesquisa meditação e yoga, né? Coisa que entrou em algum momento em moda. Tem uma época, acho que de moda capoeira, mas assim, é muito louco, né? Porque a capoeira, que é uma coisa legitimamente brasileira, a gente pode dizer assim, perde espaço, né, de cultura, no yoga. E aí, o que acontece? A Índia está se organizando para fazer com que o yoga seja mais conhecido. Ele está fazendo isso como? Trazendo o yoga original? Não, trazendo o que os ocidentais já gostam. Então ele está em todos os países que você pode imaginar, no mundo inteiro, trazendo aquele yoga que já ainda não foi revisto e que todo mundo está fazendo. Qual é o mote do Modi? Modi, ele fez uma universidade de yoga, não tem mantra. Nós somos herdeiros do movimento nacionalista indiano que lutou pela sua independência em 47. É um movimento a resgatar a sensação de identidade indiana e de força. Que o indiano era visto como homossexual, né? E ainda por cima era visto como uma pessoa magra, fraca, que também não é a realidade. O indiano é parrudo, ele tem queixo duplo. Então, assim, você vê o indiano não é um personagem, não é um fakir, entende? Então, essa imagem do indiano fraco e que tem algum para o britânico da época que era um horror, algum tipo de desvio, porque aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, as mulheres andavam de mão dada. E na Índia, ainda hoje, os homens andam assim, ó, só o dedinho, você é meu amigo. Ok, a gente sai de mão dada. Eu não quero nada com ele. É a tradição deles. Imagina isso na época que os britânicos chegaram na Índia, viram um indiano homem abraçado e não se relacionando com mulher. Aí o indiano, para reagir a esse tipo de horrorização, né, de leitura do ocidental, começou a desenvolver práticas corporais em tudo quanto foi lugar. Aí desenvolveram o Sukshma Vyayama. Eles já tinham o Vyayama, mas eles desenvolveram o Sukshma Vyayama. O Sukshma Vyayama, que é essa prática corporal, é que migrou para dentro do yoga. Porque quando você vai para a Índia, o que você vê? Fala assim, nossa, Kalaripayatthi tem yoga na preparação. Nossa, Vajramusti tem yoga na preparação. Não. É o yoga que importou isso para dentro do seu escopo, porque dentro da tradição do yoga isso não estava lá. Aí todo mundo fala, mas é a Hatha Yoga Pradipika, aquelas posições. Então, o que acontece? Pode ir. Do Hatha Yoga Pradipika. Não. A Hatha Yoga Pradipika, ela é um livro que produz desvios. Por exemplo, ele fala num determinado momento para você levantar a bacia e bater em cima do calcanhar. Isso vai produzir impotência. O texto quer que o cara fique impotente. Se ele está dentro, fora da tradição, ele vai conseguir um problema, não vai ter família. Para o indiano, a família é uma coisa extremamente importante, que dá a continuidade do ensinamento, que propaga o conhecimento daquela família, e ele encerra a geração do cara ali. Então ele vai fazer o cara fazer o quê? Destruir os nervos da base da coluna, não ter ereção e não ter família.
Então, pratica aquele yoga que você lê na Hatha Yoga Pradipika, você vai se estrupiar todo. E tem um monte de exercícios ali que não são para ser executados. E as posições físicas são um desvio. Aquilo dali originou, aqueles nomes dali originaram os nomes do Sukshma Vyayama. Mas nenhuma daquelas posições, até porque em muitas posições que aparecem ali é uma repetição de discurso. Às vezes aparecem duas posições diferentes com o mesmo, dois nomes diferentes com a mesma posição. Então, o Sandhyavasa, essa linguagem dos tântricos, ela mostra claramente ali que não é a posição que é importante, mas o nome da posição, onde você constrói a posição do guerreiro, por exemplo. Você passa a ser o guerreiro. Você vive uma experiência. Aí vem depois o quê? A posição do morto. Aí você tem que matar o guerreiro e construir outro exercício. Agora, você vai ser um triângulo, que é uma forma geométrica. Agora, você vai ser Gorakshanatra. Agora, você vai ser, sempre quebrando isso, com morrer no final. É um discurso mítico, é um discurso mágico, onde o mais importante não é a posição que está sendo descrita no texto, aquilo é um desvio o que ele está conversando, a conversa ali é sobre o nome da posição e o que ela traz dentro desse sentido. Aí, esse tipo de prática foi jogada para a cultura ocidental como exercícios corporais do yoga. Mas não só os nomes é que deram... Tira a pilha dele. Obrigado. Mas consegue entender que nem na Índia o yoga que é tradicionalmente feito é o yoga original? Quando as pessoas batem no peito, né, e botam a mão na barriga, né, de barriga cheia, falando o meu é o mais original, o meu é melhor que o seu, já não é, desde a origem. Eu acho um discurso antigo esse, É um né? discurso De velho. tentar buscar a ancestralidade do yoga. É um muito discurso cansativo. velho. Eu acho que o discurso atual, e a nossa pergunta é em relação aos gurus. gurus, quem serão, a gente pode até encerrar com essa ideia, né? Quem serão os próximos gurus no yoga brasileiro, a gente ficar aqui, né? Quem serão os próximos que reinventarão o yoga, pensarão o yoga de uma forma no nosso contexto, né? Os nossos ídolos já não estão mais aqui, né, cara? As nossas referências já não estão mais aqui no Brasil. Já se foram, né? Nós estamos num vazio, né? Nós estamos num vazio. Quem são os gurus? Quem serão os gurus modernos? Mas eu acho que a gente está... Não estou falando da gente, nós quatro, assim. Mas acho que essa sanga, né? Dos novos yogis brasileiros, junto com o Carlos Eduardo, né? Com o Carlos Eduardo, com o João, que são caras que já pegam as escrituras direto e eles são praticantes, é o que o André estava falando, e eles fazem a tradução já com uma pegada de um praticante brasileiro, sacou? Sim. É diferente, cara. Daqui a talvez 10, 15 anos, a gente vai ter uma história eu acho nossa, real. Sim. O teu trabalho, com o teu estudo sobre o yoga contemporâneo, sobre montando um esqueleto da história do yoga. Eu acho que a gente está construindo uma história, sacou? Estamos no meio, Então, não sei, talvez fantasia que a gente não pode se manter. Reformulando por essa isso é tão história. difícil de chegar, né? Porque nós estamos escrevendo. Nós, né? Mas o contexto. A fantasia que a gente não pode se meter é de achar que esse yoga que a gente faz e esse resgate é o tradicional, é o mais antigo, é o melhor. Não, acho que não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E também não ter medo, nem receio de pensar que o nosso yoga, sendo da modernidade, seja inferior. Também, né? Ele é o que é. É o que é. É o que é. É o que tem pra hoje, amigão. É o que tem pra hoje. E como diriam um dos meus professores, eu não sei se prana existe, eu não sei se energia existe, eu sei assim, eu pratico e funciona. Exato. Sim, É a tua experiência. Jabá, hora do jabá! Vai lá, André. Gente, esse livro, Neurobiologia e Filosofia da Meditação, foi composto por um nosso colega aqui, Roberto Simões. Que meu amigo Marcelo Arias. Exatamente. E o nosso amigo Marcelo Arias, o amigo dele, eu não conheço, não conheço Marcelo Arias. E ele é uma edição ampliada, tem alguns capítulos a mais, tem ideias a mais. Então, assim, quem tem o livro está na hora de ter uma edição, inclusive a minha está até com
uma dedicatória muito legal. Aliás, todos nós aqui, a gente virou fã dele, né? Então, assim, todo mundo está com livrinhos, depois vocês pegam para mostrar, mas eu recomendo bastante, vocês vão se divertir, vai ser uma quiserem comprar o literatura... livro, onde que? No yogacontemporâneo.com ou yogacontemporâneo@gmail.com, manda informações que eu te respondo. Inclusive, Vou deixar aqui embaixo. é livro para presente, né? Compra e manda para as pessoas, que vai ser bem interessante, assim, vai contribuir muito com a sua aula e com certeza assim, é livro de cabeceira, tá bom? Não, a gente está falando não só porque é nosso amigo, mas assim, eu já tenho os livros dele, eu já lia, então a gente está lendo inclusive um livro novo que ele vai lançar, espera só, né? Que é o Yoga Malandro, Yoga Leve, na livraria mais próxima de você. Bom, vamos encerrar então hoje o Yoga Sem Frescura e coloque, Deixe os comentários. deixe seus comentários, coloque também alguma sugestão, traga para a gente Inscreva-se alguma coisa e canal. inscreva-se no canal. Quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho no YouTube, porque aí quando um vídeo novo for lançado, você vai receber a notificação no seu e-mail, no seu celular, ok? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!